estamos de volta com o De Bem com Você e hoje o nosso tema é nutrição e menstruação. Se você tem alguma dúvida, a hora é esta. Mande uma pergunta pra gente. Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Coloque o seu nome de onde você está mandando mensagem, ok? Bom, eu quero agora fazer uma pergunta que vocês duas vão me ajudar na resposta, que é: qual que é a alimentação mais adequada para cada fase da menstruação? Então, doutora, quais são as fases? E, Simone, qual é a alimentação mais adequada para cada uma delas? A mulher, o ciclo menstrual, ela tem 3 fases. Então, tem a primeira fase, que é a fase folicular, que é a fase que ela está começando a formar o óvulo. Tem a fase ovulatória, que é quando ela ovula, né? E tem a fase secretora, que é quando tem a queda dos hormônios. A fase folicular e a fase ovulatória, ela está ótima. Ela está com a serotonina em cima, ela está de bem com a vida, tudo é lindo, maravilhoso. A fase secretora, que é quando tem um aumento da progesterona, depois a queda brusca dos hormônios, eu creio que a nutricionista que vai ter que atuar aí, realmente tem que aumentar a ingesta de produtos anti-inflamatórios, né, que liberam mais endorfinas, os triptofanos. Aí tem que ser a nutrição, eu acho muito importante nessa fase secretora. Uhum. Sim, normalmente essa fase, né, quando o ciclo tem 28 dias, do 14º até a menstruação, é a fase onde os hormônios começam a cair. E aí começa a faltar serotonina no corpo e a mulher começa a sentir uma necessidade, às vezes ela nem sabe o que é, ela chega assim: nossa, mas essa semana eu tô daquele jeito. Aí eu falei: qual é a sua fase do seu ciclo, né? Eu peço para ela observar o corpo dela, os clientes. Então aí ela observa: é mesmo, tô naquela fase. E aí eu falo assim, os alimentos que são in natura, os alimentos que são... Quanto mais natural, mais energia tem aquele alimento. É a fase que a gente precisa da energia daquele alimento, que a gente precisa daqueles nutrientes que vêm daquele alimento para que a gente consiga ter energia para superar essa fase, né? Que eu falo que é a fase de superação da mulher. Uhum. E aí também tem uma questão, a serotonina, ela precisa de 4 nutrientes. Os do complexo B, que é a vitamina B3 e a vitamina B6, que são importantes. O triptofano, que é um precursor para a serotonina. E tem a B3, a B6, o triptofano. E tem mais um que eu esqueci agora. Ômega. Não é o ômega, não. É o magnésio. Esse, agora veio. O magnésio, para que apoie a pessoa a produzir mais essa serotonina, né? Que a serotonina é uma substância que vai para o cérebro, que provoca aquela sensação de bem-estar, de felicidade. E tem o ômega 3 e o ômega 6, muitas vezes tem o óleo de prímula, que é suplementado através de cápsulas, que diminui a inflamação do corpo e aumenta a imunidade. Então, a sensação de bem-estar é melhor, porque às vezes é nessa fase que a gente adoece, porque a imunidade ela cai um pouco. Uhum. Então, se eu aumento a imunidade, eu aumento a energia daquela mulher. Então, eu aumento o processo dela de passar por isso. E quais são, então, os alimentos que a mulher deve consumir nesse período, principalmente? Então, principalmente os in natura, os que não são ultraprocessados e reduzir os processados, mas os alimentos integrais, as frutas, as folhas verdes escuras, que tem muito magnésio. Triptofano tem, né? A banana é a famosa, tem no abacaxi, no tomate. Então, você vai ver que vem dos alimentos in natura. E quanto mais colorido, melhor. As oleaginosas peixes também, né? As castanhas, as nozes tem também. Uhum. É bem importante. Sim, castanha e nozes tem bastante magnésio também. Uhum. Eu fiz uma pergunta aqui em alguns programas atrás, não me recordo qual exatamente, que quando a gente fala de alimentação, e a gente fala do que é bom para prevenir isso ou aquilo, a gente tem que pensar que o ser humano é um todo. Uhum. E aí, o que pode ser bom, no caso aí, para TPM ou para amenizar esses sintomas, pode ser prejudicial para outras patologias, né? Uhum. Então, nesse caso, qual que é a orientação, por exemplo? Uma paciente te procura que ela sofre com os efeitos da TPM, mas eventualmente tem um problema de pressão ou colesterol, não sei. Uhum. Que tipo de orientação que você passa? Você pede um exame prévio? É um trabalho feito em parceria com algum médico? Sim, normalmente vem já indicado por um médico com os exames e
a primeira coisa que eu falo é vamos começar a observar o seu corpo. Quando você come esse tipo de alimento, por exemplo, uma hipertensão, né? A pessoa está ingerindo um excesso de sal. Então, quando você come esse alimento que tem excesso de sal, como que você se sente? Não me sinto bem. Então, por que você ainda continua fazendo isso com o seu corpo? Vamos experimentar, trabalhar a questão de reduzir, ou ver como o meu corpo sente quando eu como isso. Toda vez eu passo mal quando eu como isso. Então, por que você repete essa atitude? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Respondendo também a sua pergunta, porque a alimentação saudável não tem como ela ser prejudicial para outra doença, entendeu? Então, essa alimentação que a gente orienta no período pré-menstrual, ela vai ser boa para todas as doenças, hipertensão, diabetes, cardiopatia. Então, esses alimentos in natura, né, eles não têm como fazerem mal. O que pode acontecer, eu acho, se a paciente aumenta a ingesta dos alimentos, então, por exemplo, oleaginosas, extremamente calórico, você pode aumentar de peso, entendeu? Mas eu creio que fazer o mal para uma doença é impossível, né? Ok. Doutora, e tem uma pergunta aqui voltada para você, que é Priscila querendo saber. Boa noite, gostaria de saber da doutora Raquel se existe alguma pílula específica que auxilia na TPM ou se tem algum tipo de medicamento para TPM. Olha, qualquer pílula pode melhorar a TPM, porque a pílula tira aquela oscilação hormonal que é a causadora da TPM. Algumas pílulas à base de drospirenona é uma progesterona que ela tem um efeito diurético, então a paciente tem menos edema, menos inchaço no período pré-menstrual. Mas para TPM também a gente pode tratar com fórmulas à base de triptofano, antidepressivo, diurético, vitaminas E, magnésio, ou pode usar só o antidepressivo. Então, a TPM a gente trata de acordo com o que é o sintoma pior que ela tem. Então, você vai fazer a fórmula, por exemplo, eu pergunto, o que te incomoda na TPM? Ah, doutora, eu choro demais, eu tenho uma irritabilidade enorme, minha mama também fica muito inchada. Aí eu vou fazendo uma fórmula de acordo com aquilo que ela sente. E, às vezes, o uso dessas fórmulas, a gente pode usar 2 semanas antes de menstruar. Não precisa usar todo o período do mês. Tem uma melhora. E a pílula também ajuda, né? A pílula, como se for ajuda na TPM, ajuda para evitar filhos, ajuda na pele. Sim, né? tem que avaliar, porque a pílula tem suas vantagens e não apenas essa função contraceptiva. Isso, né? Tem outras vantagens inúmeras para a questão de pele oleosa, hormonal, cabelo. Alguns pacientes se sentem muito bem com a pílula e quando tira a pílula, elas às vezes não toleram, elas falam assim, não, doutora, eu não aguentei. Minha pele ficou muito cheia de acne, voltei com a pílula. Então, se você se sente melhor e não tem contraindicação, retorne. Sim. Volte a usar a pílula. Aí faz um acompanhamento com a periodicidade maior para ver a questão do câncer de mama, trombose, né, que são os riscos, né? Sim. E aí eu queria saber o fluxo e a duração da menstruação pode ser alterada por causa de alimentação também? Sim, sim. De que forma? Quanto menos gordura eu tenho no meu corpo, mais é prejudicial. Tem mulheres que têm tanto músculo que elas não conseguem mais menstruar. E aí afeta, né, todo o processo dela. Então, tem que ter um equilíbrio, né, de percentual de gordura e quantidade de músculo para que não afete esse processo. Mas quando a gente fala da gordura, também não é qualquer gordura, né? Porque não adianta a pessoa lá alimentar, ingerir gordura trans, porque isso também não vai fazer bem para a saúde, né? Como dosar essa gordura? Qual gordura nós estamos falando? Aí ela está falando da gordura corporal. Então, a gente depende dos adipócitos para ter a conversão dos hormônios, né? E a produção dos hormônios, dos adipócitos. Então, aquela mulher que emagrece muito, a mulher que só tem músculo, o IMC, o índice de massa corpórea, é muito baixo. Aquelas mulheres que têm anorexia, que têm uma magreza extrema, elas param de menstruar, entendeu? Por quê? Porque ela não tem onde haver a produção dos hormônios e não a gordura ingerida, né? Sim,
ela falou perfeitamente, né? Na verdade, é a gordura corporal. E muitas mulheres, por passar por esse processo de transtorno alimentar, então jejum, aí come demais, isso atrapalha o processo. E aí, às vezes, retarda o ciclo, retarda a tensão pré-menstrual. Então, tem sim uma variação. Sim, temos mais uma pergunta da Marina Diniz. Como saber se a dor abdominal que eu sinto é cólica ou outro problema? Se for cólica menstrual, ela sente a dor no período menstrual, né? Se for uma dor que não está relacionada com o período menstrual, provavelmente não é cólica. Aí tem que fazer uma abordagem da questão do intestino, se não tem síndrome do cólon irritável, se não tem doença de Crohn. Então, tem outras alterações que podem causar dor abdominal. Aliás, o abdômen é uma caixinha de surpresa, né? Nós temos útero, ovário, intestino, fígado, pâncreas, bexiga. Então, nós temos vários órgãos para pesquisar ali com relação à dor abdominal. Sim. A Bárbara Alves fez algumas perguntas também. Quais são os alimentos mais indicados para comer em cada fase? Vocês já comentaram a respeito. E se tem alguma vitamina para complementar? É usual fazer esse complemento com vitamina? Quem pode? Então, em alguns casos sim, a vitamina do complexo B, ela apoia muito. Os óleos, né, de prímula, o óleo ômega 3 também apoia bastante. De vez em quando é legal suplementar, às vezes ferro, está com deficiência de ferro. A gente não sabe se vem da menstruação, se não vem, qual que é a origem. Mas depende da pessoa. O que ela tiver precisando e se apoiar, sim. Toda vez que a paciente consulta, eu peço uma série de exames. E se tem uma deficiência ou até mesmo uma insuficiência, eu sempre suplemento. É vitamina D, ferro, gosto muito do ômega, sabe? Eu sempre gosto de dar uma suplementada nas vitaminas. Ok. O nosso papo está ótimo, a gente vai fazer mais um intervalo e eu estou gostando de ver a participação de vocês. A gente vai fazer o intervalo, é o tempo de mandar mais uma pergunta e já voltamos.